Um bom dia a todos, a paz do Senhor. É um prazer aqui recebê-los como pastor da Igreja Pentecostal Levados por Cristo. Nós estamos realizando esse evento, já é a segunda palestra sobre teologia arminiana. Nós tivemos a primeira no passado e agora a segunda esse ano. A ideia é fazer uma todo ano, sempre no primeiro semestre do ano. E esse ano nós estamos tendo o apoio da editora Reflexão. Inclusive nós recebemos aqui alguns livros. Daqui a pouquinho você vai receber um númerozinho para você participar do sorteio e de repente ganhar um livro. E já estou orando ao Senhor para um específico ser meu, mas nós vamos ver o que Deus faz aqui. Mas estamos tendo o prazer de estarmos aqui recebendo o pastor Wilson Fonte. Nosso pastor Tiago Titilo também está presente como um dos convidados hoje. Eles vão estar palestrando juntamente comigo. E nós vamos fazer uma oração para começarmos. E depois vou estar chamando o pastor Tiago Titilo, ele vai estar trazendo a primeira palestra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu agir, Deus. Obrigado porque até aqui Tu tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por prover essa manhã de comunhão, essa manhã de instrução, de ensinamento. Senhor, a Tua palavra diz para crescermos não só na graça, mas também no conhecimento. Deus, que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para buscarmos uma melhor compreensão da Tua palavra, para que também possamos aplicá-la da melhor maneira possível. Abençoa cada um, entendimento de cada um que vai ouvir, traz aqueles que ainda não chegaram, Senhor. E Deus, abençoa também cada palestrante para falar da melhor maneira possível, de forma compreensível e com o conhecimento que Tu tem dado a cada um para o engrandecimento do Teu nome na vida dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos à primeira palestra. Pastor Tiago Titilo, por favor. Seu primeiro ano dessa palestra de manhã de teologia arminiana. Um amigo, já tive o prazer de ler alguns livros dele, eu li alguns trechos de outros, tem bons livros e com certeza você vai gostar da palestra. Ele tem sido conhecido ultimamente no meio arminiano como Darth Vader, porque ele foi para o lado negro da sua teologia, mas no final ele se redimiu e hoje ele é um arminiano. Tá bem? Bom, mas aqui eu passo por ouvi-lo com grande prazer. Amém? Obrigado, meu irmão. Uma alegria muito grande estar aqui na igreja. Tinha um amigo, o pastor Luiz Roldan, que já conheço há algum tempo e por quem tenho um grande carinho. E agora podendo conhecer também a sua igreja, a sua comunidade de fé. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E especialmente nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento histórico do arminianismo. Todo o processo de construção de uma teologia, ele tem o seu desenvolvimento. A teologia não cai pronta do céu, nem a Bíblia, como revelação divina, caiu pronta do céu. A gente entende que a Bíblia é divina humana, porque apesar de ser a palavra de Deus, foi escrita por homens. E homens dentro do seu contexto cultural, dentro de suas vivências, os quais Deus usou e inspirou para que o texto bíblico chegasse a nós sem erro, sem nenhuma mistura de erro nesta revelação divina. Contudo, se nós olharmos, por exemplo, a fé de Abraão, percebermos como ele concebia Deus, não é a mesma forma como Paulo concebia Deus, porque a revelação é progressiva, houve um desenvolvimento
da revelação de Deus na história. Se isso vale para a palavra de Deus, muito mais para a palavra dos homens, porque a teologia é uma ciência humana, embora seja uma ciência que busca compreender Deus e as relações de Deus com o universo, mas é uma construção humana. Assim como o calvinismo, o arminianismo também passa por um período de desenvolvimento histórico. E eu quero falar um pouco sobre como o arminianismo chegou a ser esse sistema de crenças na área da soteriologia, ou seja, na área da doutrina da salvação, que nós hoje professamos como arminianos, seja na igreja pentecostal Avivados por Cristo, seja os batistas que são arminianos, seja na Assembleia de Deus, seja na igreja metodista, que ela é arminiana de língua wesleyana, seja em diversas outras denominações que professam a mesma soteriologia, a mesma doutrina da salvação. Cumpre atentarmos para iniciar esta fala que Jacó Arminio ele foi um pastor da igreja reformada holandesa e morreu como pastor da igreja reformada na Holanda. Portanto, o arminianismo é uma variante da teologia reformada. Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma de celebrar os 500 anos da Reforma, de celebrar o dia da Reforma e de afirmar que a minha identidade teológica é uma identidade reformada porque é oriunda de um pastor, professor e teólogo reformado que morreu como tal no ano de 1609. Arminio nasce em 10 de outubro de 1560 e morre em 19 de outubro de 1609. Viveu 49 anos e nesses 49 anos foi aperfeiçoando a sua teologia. Talvez um ponto central para nós vermos a evolução histórica do pensamento de Jacó Arminio seja definirmos se Arminio ele em algum momento foi calvinista ou não. Hoje em dia a maioria dos estudiosos defende que Arminio em momento algum abraçou a soteriologia calvinista. O Keith Stanley, junto com Thomas Macau na sua obra Jacó Arminio, Teólogo da Graça, ele vai fazer uma diferença entre as antigas perspectivas sobre Arminio e as novas perspectivas no estudo sobre Arminio, dizendo que as antigas perspectivas elas defendiam que Arminio foi calvinista em algum período e depois, passando a refletir sobre o calvinismo, entendeu que o calvinismo fazia de Deus o autor do pecado, passando então a defender a soteriologia que leva o seu nome, arminianismo, né? Essas novas perspectivas sobre Arminio, elas surgiram há cerca de 3 décadas atrás com um trabalho biográfico de Karl Barnes, que escreveu Arminio, um estudo da reforma holandesa, texto também publicado pela editora Reflexão, tanto quanto Jacó Arminio, Teólogo da Graça. Tá? Segundo Keith Stanley e Thomas Macau, seguindo a linha de Karl Barnes, Arminio nunca foi um calvinista. Ele nunca concordou com a ideia de que Deus predeterminou desde a eternidade pretérita que alguns homens fossem salvos e outros se perdessem eternamente. Essa visão conhecida como dupla predestinação, defendida por Teodoro Beza e por João Calvino, nunca teria sido a posição de Arminio, mesmo quando Arminio, em Genebra, foi aluno de Teodoro Beza na Academia de Genebra. Tá? Nós temos expoentes importantes dessa visão. Além do Keith Stanley, Thomas Macau e Karl Barnes, que eu já citei, nós temos o teólogo estadunidense, conhecido de todos nós, o Roger Olson. Mas, é claro, existem vozes discordantes. Tá? A teóloga nazarena, chamada Banks também, eu esqueci o primeiro nome dela, Mildred. Oi? Mildred Banks,
ela defende que Armínio foi calvinista e depois abandonou o calvinismo, tornando-se arminiano, tá? Essa é a visão, pelo que eu conversei agora, do pastor Ed Hudson também. E é a minha visão, dentre outros estudiosos aí de Jacó Armínio, salvo engano, o Vinícius Couto e o pastor Zuíndrio Rodrigues também defendem esse ponto de vista, se a minha memória não está me traindo, e eu acredito que não esteja, tá? Aqui no Brasil, o maior expoente da ideia de que Armínio nunca foi calvinista é o escritor e tradutor de obras arminianas, um amigo, Wellington Mariano. Ele segue a linha de Thomas McCall, de Carl Banks e de Kate Stanley, defendendo que nunca Armínio defendeu uma soteriologia calvinista. Alguns pontos precisam ser trazidos à luz para que possamos definir essa questão, tá? Primeiro ponto, Armínio foi aluno de Teodoro Beza na Academia de Genebra. Dificilmente a formação de Armínio não foi uma formação calvinista, uma vez que ele estudou na Academia de Genebra e uma vez que Teodoro Beza, um dos mais radicais proponentes do calvinismo, foi o seu professor. Muito possivelmente, a formação teológica de Armínio foi uma formação calvinista. E isso é endossado pela carta que Teodoro Beza enviou para os ministros de Amsterdã como referência acerca de Armínio. Ou seja, uma recomendação de que Armínio fosse aceito para o ministério na igreja de Amsterdã, e que a igreja até custeasse, ajudasse ele financeiramente. Eu imagino que um teólogo calvinista rígido como Teodoro Beza não teria enviado uma carta de recomendação sugerindo que o nome de Armínio fosse aceito para o ministério, se Armínio naquele momento não concordasse com a visão teológica de Teodoro Beza, com a soteriologia, com a soteriologia calvinista. Eis aqui o fragmento desta carta para que os irmãos possam tirar suas próprias conclusões. Ela é datada de 3 de junho de 1585. Teodoro Beza diz o seguinte: resumindo tudo, então, em poucas palavras, que saibais vós que desde a época em que Armínio retornou a nós de Basileia, tanto sua vida como seu aprendizado têm sido tão aprovados que esperamos o melhor dele em todos os aspectos, caso ele firmemente persista no mesmo curso, o que pela bênção de Deus não duvidamos que persista. Pois entre outros dotes, Deus lhe dotou com um intelecto apto tanto à apreensão quanto à discriminação das coisas. Se tal, de agora em diante, for regulado pela piedade, a qual ele parece assiduamente cultivar, só resta a esse poder de intelecto, quando consolidado pela idade madura e pela experiência, produzir os mais ricos frutos. Tal é a nossa opinião de Armínio, um jovem digno de nossa gentileza e liberalidade. Quando ele diz que Armínio é um jovem digno de liberalidade, ele está dizendo que a igreja de Amsterdã deve usar de liberalidade financeira para com ele. Está sugerindo que a igreja sustente o seu ministério. Quando ele afirma no texto que tanto a sua vida quanto o seu aprendizado têm sido tão aprovados, quer dizer que ele aprendeu exatamente o que Beza ensinou. E Beza não ensinou outra coisa senão o calvinismo. Ele aprova o aprendizado de Armínio. Não dá para entender essa carta de outra maneira. Tanto é que o texto diz: caso ele firmemente persista no mesmo curso, o que pela bênção de Deus não duvidamos que persista. Ou seja, no curso das doutrinas que ele recebeu na Academia de Genebra. Carl Banks, que afirma que Armínio nunca foi calvinista, ele apresenta uma evasiva. Ele diz: o argumento de Banks, na verdade ele não diz, eu digo, o argumento de Banks
é o seguinte: a carta recomenda Armínio apenas por causa de sua habilidade, inteligência, diligência e piedade, mas não por causa de sua doutrina. Agora imagina, eu sou um pastor batista, o nosso pastor palestrante Edjudson é um pastor pentecostal. A diferença teológica entre batistas e pentecostais existe. O pastor Edjudson, ele como um bom teólogo pentecostal que é, ele crê que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas. Ele pode me chamar para pregar na igreja dele, mas eu não vou pregar na igreja dele sobre esse ponto, porque nós divergimos desse assunto. Há o respeito e a amizade entre nós. Da mesma forma, ele jamais sugeriria que eu fosse um pastor da Assembleia de Deus. Eu não concordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus neste ponto. Concordamos em outros, não é isso, pastor? Então, ele não poderia sugerir que eu fosse pastor da Assembleia de Deus. Ele poderia até dizer para um amigo batista cuja igreja está sem pastor: olha, eu conheço um pastor batista, amigo meu, é um cara sério, é um cara capaz, estudioso, dedicado, ele pode ser o pastor lá. Se você quiser, eu te apresento ele, caso você queira. Mas ele não poderia fazer isso numa Assembleia de Deus. Então, o que Ben está sugerindo é que Teodoro Beza, um calvinista radical, mais radical do que Armínio, porque Armínio, por exemplo, não cria que Cristo morreu somente pelos pecados dos eleitos. Calvino cria que a expiação de Cristo foi para todas as pessoas. E Teodoro Beza foi quem introduziu a ideia de expiação limitada. Cristo morreu para expiar somente os pecados dos eleitos, né? Ele é mais radical do que Calvino e jamais ele diria o seguinte: não, Armínio tem uma boa conduta, é piedoso e é inteligente, ele pode assumir o pastorado da igreja da Holanda. Ele jamais faria isso se Armínio não tivesse os pontos doutrinais concordantes com a perspectiva de Teodoro Beza. Pastor Edjudson não chegaria e diria assim, numa igreja Assembleia de Deus: pode chamar o pastor batista Tiago porque ele é piedoso. Não, é mais do que isso. A piedade é importante, mas a doutrina é importante. Eu, por exemplo, na igreja batista onde eu congrego, o ponto de vista, pelo menos até hoje, acerca da doutrina do Espírito Santo, é que os dons estão disponíveis à igreja, mas o dom de línguas é um dom como outros dons e não é necessariamente a evidência do batismo com o Espírito Santo. Inclusive, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão, e a Assembleia de Deus crê que no momento da conversão o crente recebe o Espírito, mas o batismo é uma experiência posterior de revestimento de poder, onde o crente, ao ser batizado, inevitavelmente fala em línguas como sinal desse revestimento de poder. Eu não poderia indicar, por mais que eu ame o pastor Edjudson como amigo, como crente sério, eu não poderia indicar ele para o ministério da Igreja Batista, porque nós pensamos diferentes nesse ponto. A mesma coisa Teodoro Beza. Então, eu entendo que essa proposta de Karl Benz, ela é insustentável, tá? Armínio, no momento em que Teodoro Beza recomenda ele para o ministério da Igreja Reformada da Holanda, em especial a Igreja de Amsterdã, Jacob Armínio era um calvinista. Ele cria na predestinação como os calvinistas creem. Tiago, você está discordando do Karl Benz? Sim, estou. Mas o Karl Benz não é a melhor biografia de Armínio que existe? Sim, é. Eu só não penso que ele seja historicamente infalível, mas eu recomendo a leitura de Armínio com o estudo da Reforma Holandesa, porque é uma obra colossal de envergadura sobre a vida e a obra de Armínio, e aqueles que se interessarem por conhecer melhor isso devem sim adquirir essa obra, ok? Nós citamos 2 pontos aqui até agora que corroboram a ideia de que Armínio foi calvinista. O primeiro ponto é que Armínio foi aluno de Beza, e Beza era um calvinista radical e mais radical que Armínio, logo, mais radical que Calvino, perdão, e logo a formação
de Armínio sobre os estudos de Beza deve ter sido uma formação calvinista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o próprio Teodoro Beza indicou Armínio para o pastorado da Igreja Reformada de Amsterdã. Tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto se baseia num poema em latim que Armínio escreveu exaltando a pessoa, o intelecto e os escritos do seu professor Teodoro Beza, manifestando o desejo de que a sua própria mente seja moldada em conformidade com a mente de Teodoro Beza. Tal era a admiração dele por Teodoro Beza. Dificilmente alguém teria uma admiração tão grande e não seguiria o seu mestre numa questão tão fundamental. O poema de Armínio diz o seguinte: por que estás maravilhado ao olhar a face do homem? O homem aqui é Teodoro Beza, que te é permitido ver apenas em desenho. Tu nunca serias capaz de imaginar por ti mesmo, não importa quão atentamente tu visses com admiração a mente maravilhosa que os escritos do homem retratam, que tu possas ao mesmo tempo vê-la e ao ver moldar sua mente a dele. Algumas coisas devem ser destacadas nesse poema. Calbex vai dizer, não, o poema não fala sobre predestinação. O poema fala apenas que Beza tinha uma mente brilhante e digna de ser imitada. Isso é óbvio, Calbex está correto nisso. Contudo, o poema, embora não trate da doutrina, nós temos evidências aqui indiretas de que Armínio concordava com a doutrina de Beza, tá? Porque não é apenas a sua mente que é louvada, a sua mente brilhante. Ele elogia os escritos de Teodoro Beza, né? Tu nunca serias capaz de imaginar por ti mesmo, não importa quão atentamente tu visses com admiração a mente maravilhosa que os escritos do homem retratam. Ele está falando das maravilhas dos escritos de Teodoro Beza, e entre os escritos de Teodoro Beza, logicamente, estão os seus escritos que tratam da predestinação segundo o pensamento calvinista. Nós temos aqui uma evidência indireta de que quando Armínio afirma que quer ter a sua mente moldada pela mente de Beza, ele está, de alguma forma, desejando que ele se torne parecido, semelhante a Beza, e semelhante, inclusive, no que toca à doutrina da predestinação. Então, esse é o terceiro argumento que eu utilizo, e aqui eu tenho que discordar do brilhante biógrafo Calbex, segundo o qual o poema não trata da predestinação. Ele não trata de maneira direta, mas de maneira indireta ele elogia os escritos de Beza, isso inclui os seus escritos acerca da predestinação, e diz que a sua mente deve ser moldada, ele deseja que a sua mente seja moldada à semelhança da mente de Teodoro Beza, o que inclui uma mente que defende, crê e divulga a doutrina da predestinação. Esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto, ele foi aluno de Beza e recebeu formação calvinista. O segundo ponto, ele foi recomendado por Beza para o ministério da Igreja Reformada Holandesa em Amsterdã. E o terceiro ponto, ele escreve um poema exaltando Beza, exaltando os seus escritos e a sua mente. Tanto os seus escritos como a sua mente produziam a doutrina calvinista da predestinação. Mas isso não é tudo. Nós temos ainda um quarto ponto. No início do pastorado de Armínio em Amsterdã, ele foi pastor em Amsterdã de 1588 a 1603, cerca de 6 anos. Armínio foi escolhido para refutar um panfleto de um teólogo humanista chamado Coenraerts, ou Coenraerts, um teólogo holandês, um pensador holandês. Os ministros de Delft responderam ao panfleto de Coenraerts, panfleto onde ele ataca a ideia da predestinação calvinista, mas eles defendem adotando uma posição que nós chamamos de infralapsarianismo. Infralapsarianismo é a ideia de que a escolha
de indivíduos para a salvação e a rejeição de outros para a perdição, logicamente se dá após a criação dos homens. Enquanto o supralapsarianismo defende que essa escolha é anterior à criação dos homens. Isso no campo lógico, não no campo cronológico, tá? Porque a ordem dos decretos de Deus, nós fazemos essa distinção, mas a gente entende que Deus ele é o criador do próprio tempo. O tempo é uma criação de Deus. E se Ele é o criador do próprio tempo, Ele está fora do tempo. Se Deus está fora do tempo, Ele não experimenta a sucessão de momentos. Para a gente faz sentido falar em presente, passado e futuro. Mas para Deus tudo é um eterno agora. O presente está diante dos olhos dele nesse momento, está acontecendo, da mesma forma que o passado está acontecendo diante dos olhos dele e o futuro está acontecendo diante dos olhos dele. Ele não está preso a categorias temporais. Então, às vezes é difícil a gente falar dessa ideia de primeiro Deus decretou isso, depois Deus decretou aquilo. Não existe primeiro nem depois para Deus. Para Deus tudo é um eterno agora. Mas no campo lógico e não no campo cronológico, o supralapsarianismo afirma que Deus decretou criar a humanidade. Tá? Aliás, o supralapsarianismo diz que Deus decretou escolher uns indivíduos para a salvação e rejeitar outros para a perdição. No campo lógico, o decreto de Deus de criar os homens vem depois dessa escolha. Já o infralapsarianismo defende que o primeiro decreto de Deus foi criar a humanidade e depois houve o decreto de escolher uns para a salvação e rejeitar outros para a perdição. Como os ministros de Delft defenderam uma posição infralapsariana, Calvino, Armínio, que foi aluno de Beza, e Beza era supralapsariano, foi chamado para responder esse panfleto de Cohnert, porque entenderam que a resposta dos ministros de Delft não estava à altura dos ensinos de Beza. E aí, então, Armínio era escolhido. Ora, como Armínio seria escolhido para defender esse ponto de vista se ele nunca foi calvinista? Se ele nunca defendeu uma ideia de predestinação? Então nós teríamos um problema aí. Quando Armínio, entre os anos 1588 e 1590, ele é convocado pelo Sínodo de Amsterdã para refutar os escritos de Cohnert contra a predestinação, ou seja, defender a doutrina da predestinação de Teodoro Beza, isso é um indício claro de que ele era não somente um calvinista, mas um calvinista supralapsariano à semelhança de Beza. Até aí, tudo bem? Muito nome esquisito, né? Supralapsariano, infralapsariano, Cohnert, Beza. Está aí sugestão para os irmãos e as irmãs que querem ter filhos. A gente pode colocar o filho. Qual é o nome do seu filho? Supralapsário Vieira Titilo. Não. De jeito nenhum. E por fim, nós vamos observar que é mais ou menos nessa época que Armínio começa a fazer uma série de sermões alternados sobre Romanos e Malaquias. E aí, com o estudo de Romanos e Malaquias, ele vai fechando a sua ideia da eleição e da predestinação, a ideia que leva o seu nome, o sistema conhecido como arminianismo. Tá? Veja bem que ele estuda Romanos, e Romanos no capítulo 9 trata dessa questão. E Malaquias, no capítulo 1, vai falar que Deus amou Jacó e odiou Esaú, texto que é replicado em Romanos 9. Parece que ele está estudando esses textos e ensinando a congregação justamente para desfazer a ideia de que esses textos dão a visão calvinista, ou sustentam a visão calvinista. Então ele parece que, estudando, chega à conclusão que esses textos
não dão suporte à visão calvinista de predestinação e começa a pregar esses textos na sua igreja para que então essa visão doutrinária pudesse ser desconstruída na sua congregação. Ou seja, desses 5 pontos, a saber, o primeiro, Armínio foi aluno de Beza e recebeu formação calvinista. Beza recomendou Armínio para o pastorado da Igreja Reformada Holandesa em Amsterdã. O terceiro ponto é que ele escreveu um poema elogiando não somente a mente brilhante, mas os escritos de Beza, que produziram obras sobre a predestinação calvinista. O quarto ponto é que ele foi convocado pelo Sínodo de Amsterdã para defender o ponto de vista calvinista supralapsário de Beza contra os escritos de Kornhert. E o quinto ponto é que ele buscou ensinar a sua congregação, a partir dos textos de Romanos e Malaquias, que a doutrina da predestinação calvinista não está fundamentada nesses textos, não encontra apoio nesses textos. Nós temos 5 argumentos que favorecem a ideia de que Armínio foi, de fato, um calvinista. Até aí os irmãos estão conseguindo acompanhar bem? Ok. Agora nós vamos falar do desenvolvimento em si, porque desenvolvimento implica mudanças. E se o objetivo da palestra é falar sobre o desenvolvimento da teologia arminiana, eu posso dizer que o primeiro desenvolvimento é o abandono do calvinismo supralapsário de Beza para um calvinismo infralapsário. Isso se deu quando ele estava rebatendo o panfleto de Kornhert. Mas ao ver os argumentos de Kornhert, ele desistiu até do calvinismo infralapsário, porque ele comparou os argumentos de Kornhert com as escrituras, com os pais da igreja e com teólogos protestantes que viveram antes dele. Inclusive Philippe Melanchthon, o braço direito de Lutero, tinha uma teologia muito semelhante à teologia posterior de Armínio, onde ele defende um sinergismo segundo o qual a graça de Deus é oferecida a todos os homens, mas ela só é recebida por aqueles que livremente aceitam a oferta da salvação. Sendo que não há nesse sinergismo a ideia de uma obra humana para a salvação. Porque a expressão sinergismo significa trabalho conjunto. E a expressão monergismo significa trabalho de um só. Mono, um. Ergismo vem de ergon, do grego, energia, força, trabalho. Então a visão calvinista é que a salvação é monergista, é o trabalho de um só. Deus escolhe o indivíduo e salva o indivíduo sem qualquer participação do indivíduo. O sinergismo vem de sim no grego, que significa junto, e ergismo de ergo, trabalho. Então, um trabalho junto, um trabalho conjunto. Isso pode dar a falsa ideia de que a salvação no modelo arminiano é um trabalho conjunto. Deus trabalha e o homem trabalha. Então, a salvação não é só pela graça, seria pelo esforço humano. Mas isso deve ser evitado. O trabalho é de Deus. No caso, o aspas, trabalho humano, seria apenas consentir com a obra salvadora de Deus. Ou seja, foi Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz, foi Deus, por meio da sua graça preveniente, que libertou o arbítrio escravizado do homem, porque a vontade do homem se tornou escrava do pecado devido à queda, e Deus que ofereceu a salvação. A participação do homem é só consentir com isso. Sim, eu concordo, eu creio. Tá? Não é um trabalho, não é um esforço humano. Então, isso aí já é o segundo desenvolvimento da teologia de Armínio. Ele deixa de ser calvinista supralapsariano, torna-se calvinista infralapsariano e depois torna-se sinergista. Abandona o monergismo, a ideia de que Deus é o único operador da salvação, no sentido de que o homem nem tem liberdade para responder livremente, e aí ele abandona isso, entendendo que o homem passa a responder livremente, embora isso não constitua um trabalho. É só o consentimento. É uma obra de Deus, a salvação, e a parte humana é só aceitar a obra de Deus. Então ele vai começando a construir a teologia que leva o seu nome, arminianismo.
Essa teologia, ela concorda com alguns pontos básicos do calvinismo. Por exemplo, o calvinismo posterior desenvolveu um acrônimo, ou um acróstico, chamado TULIP. Tá? Esse acrônimo dá base aos 5 pontos do calvinismo em inglês. O primeiro seria a depravação total, o segundo a eleição incondicional, o terceiro a expiação limitada, o quarto a graça irresistível, o quinto a perseverança final dos santos. Com o primeiro ponto, total depravação, não há nenhuma diferença entre o pensamento de Armínio e o pensamento de João Calvino, Teodoro Beza, de Martinho Lutero, e diante deles o próprio Agostinho, lá no século IV depois de Cristo, um dos maiores, o maior pai da igreja, né? Bem, em suas obras diversas, ele vai falar isso, inclusive na sua última obra, Declaração de Sentimentos, que na condição primitiva do homem, o homem foi dotado de livre-arbítrio, mas que depois da queda, esse livre-arbítrio, como capacidade para entender o Evangelho, estimar a Deus, considerar as questões envolvidas na pregação do Evangelho, fazer o bem, ou seja, o livre-arbítrio para o bem espiritual foi perdido. O homem se tornou escravo do pecado. E somente a operação graciosa de Deus pode restaurar esse livre-arbítrio perdido na queda. Então, nesse ponto da depravação total, Armínio está alinhado com João Calvino, com o calvinismo, a ponto de o Robert Charles Sproul, falecido recentemente na sua obra Sola Graça, dizer que dificilmente Agostinho, Lutero ou Calvino teria se expressado de maneira mais forte do que Armínio acerca desse ponto. Ou seja, havia uma concordância básica entre a depravação total. Isso já quebra alguns preconceitos e alguns espantalhos criados em cima do arminianismo. Tá? Diz-se que o arminianismo é uma forma de semipelagianismo. Semipelagianismo ele foi inicialmente defendido por João Cassiano, Fausto de Ries, lá no século IV, e defendia que o pecado original ele não tornou a vontade do homem totalmente escravizada quanto às questões espirituais, mas apenas enfraquecida. O homem não perdeu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tornou-se enfermo apenas. Assim, Deus poderia vir ao encontro do homem, mas o homem também poderia ir ao encontro de Deus. O homem poderia dar o primeiro passo, o passo inicial da salvação. Tá? Essa é a visão semipelagiana. O arminianismo não, diz que o homem está totalmente depravado, ele é incapaz de ir a Deus por seu próprio esforço, se Deus não vier antes a ele e com sua graça libertar o seu arbítrio escravizado. Ora, então o arminianismo e o semipelagianismo são bem diferentes, que dirá o arminianismo do pelagianismo, uma vez que Pelágio defendia o livre-arbítrio natural. O pecado do primeiro casal não afetou a vontade dos seus descendentes. Cada homem e mulher que nasce nesse mundo nasce com o mesmo livre-arbítrio que Adão e Eva tinham antes da queda. Tá? A graça para Pelágio não era a libertação do arbítrio escravizado, não começava assim. A graça era tão somente a capacidade racional do homem de discernir entre o certo e o errado, a lei de Deus revelada nas Escrituras, que o homem era capaz, por seu próprio livre-arbítrio, de obedecer os mandamentos de Deus, e o exemplo de Cristo. Isso seria a manifestação da graça de Deus para Pelágio, quando para Armínio a graça de Deus é um poder interno de Deus que arranca as amarras do pecado, que escraviza a vontade do homem e capacita o homem assim a crer no Evangelho ou, se optar, não crer no Evangelho, consentir como o segundo impulso da graça, que é a graça salvadora de fato, ou dissentir desse impulso. Tá? Até aí tudo bem? Ok. Quanto à doutrina da eleição,
Poucos críticos honestos diriam que calvinistas não creem no livre-arbítrio e arminianos não creem na eleição. Tanto calvinistas como arminianos creem tanto na predestinação e eleição como no livre-arbítrio. A questão é como cada um interpreta esses conceitos. O calvinista vai dizer que o homem é livre, ele tem livre-arbítrio. Tá? Agora, ele é livre para escolher segundo o seu desejo. E quando o seu desejo foi corrompido pelo pecado, ele vai sempre escolher de acordo com esse desejo pecaminoso. Em última análise, eles vão defender o que nós chamamos de livre-arbítrio compatibilista. O homem é livre para fazer o que ele quiser, só que ele sempre vai querer de acordo com o seu desejo mais forte, e esse desejo mais forte é sempre inclinado ao pecado, porque depois da queda o desejo humano foi afetado. Contudo, eles dizem que quem determina todas as coisas é Deus. Então Deus determinou a queda de maneira que determinou assim que o desejo do homem fosse afetado pelo pecado e isso determinasse as suas escolhas. Em última análise, é Deus quem determina todas as coisas. O homem ele é livre para escolher aquilo que Deus determinou. A gente pode questionar se esse livre-arbítrio é livre-arbítrio de fato, uma vez que o indivíduo não é livre para tomar uma opção diferente daquela que foi determinada por Deus desde a eternidade. Tá? Mas é a visão de livre-arbítrio dos calvinistas. Já os arminianos entendem que o homem está escravizado pelo pecado, mas uma vez que a graça o alcança, ele é livre para aceitar ou rejeitar, para escolher o bem ou escolher o mal. Tá? Então, nós chamamos isso de livre-arbítrio libertário. O indivíduo que, no momento em que faz uma ação, ele, rouba uma carteira, tá? Ele tinha liberdade de não ter roubado aquela carteira. Ele podia fazer uma escolha contrária da que ele fez. Já o calvinismo entende que, dadas as circunstâncias, como Deus orquestrou desde a eternidade todo o desenvolvimento da história, quando o indivíduo toma uma ação, ele toma segundo o seu desejo, mas esse desejo foi determinado pelo próprio Deus. Ele não poderia agir de maneira diferente. Aquele que roubou a carteira não era livre para não tê-la roubado. Essa é a visão compatibilista de livre-arbítrio. Já a doutrina da eleição, os calvinistas creem que ela é incondicional. Deus escolheu os seus eleitos para salvá-los. E Armínio vai dizer que isso não é a visão bíblica. A eleição é condicional. E a condição é fé e arrependimento. Tá? Então ele vai defender esse ponto de vista. Quanto à questão da predestinação de maneira mais ampla, porque eleição a gente geralmente utiliza o termo para se referir à escolha para a salvação. A predestinação envolve todos os acontecimentos. Tá? Embora nem Calvino nem Armínio fizessem essa distinção. Essa distinção é uma distinção da teologia posterior. Tanto Armínio como Calvino entendiam que eleição e predestinação é a mesma coisa. Eles se referiam à eleição utilizando a expressão predestinação, que significa destinar antes. Tá? Na Bíblia, nós vemos que a eleição é o ato de Deus de escolher os indivíduos, e a predestinação é o destino que Deus anteriormente, desde a eternidade passada, preparou para esses indivíduos escolhidos. A questão é, esses indivíduos que foram escolhidos aleatoriamente e arbitrariamente por Deus, ou porque Deus estabeleceu algumas condições? Nós entendemos que Deus estabeleceu a condição de estar em Cristo. Todos os que são eleitos em Cristo, em união com Cristo. Como Cristo é o primeiro eleito, Deus o escolheu como Salvador, o mediador. Assim, aqueles que estão em Cristo pela fé são eleitos nele. Ou seja, Cristo é o eleito, todos que estão agarrados nele pela fé estão eleitos com ele porque estão grudados em Cristo. Essa é a visão arminiana. Tá? Para Armínio, a predestinação de maneira bem ampla, no modelo calvinista, tornava Deus o autor do pecado. Porque se Deus predestinou todas as coisas, ele predestinou a queda do homem.
E se ele predestinou a queda do homem, o homem não poderia ter agido de maneira diferente da maneira como agiu. E se o homem não poderia ter agido da maneira diferente da maneira como agiu, logo, ele não tinha a opção de fazer a escolha contrária de não pecar. Deus determinou o pecado, Deus determinou a queda, Deus é o maior dos pecadores, não apenas o único, mas o maior dos pecadores, porque foi Ele quem determinou a entrada do pecado no mundo. Essa é a visão arminiana acerca desse assunto. Tá? Bem, na visão de Armínio, tanto o supralapsarianismo como o infralapsarianismo, ele não honra a Cristo como deveria, porque Cristo é apenas um meio para alcançar um fim. Em ambas as visões, Deus tem seus eleitos. Eu escolhi salvar o irmão João e decidi não salvar o irmão José. O que eu vou fazer? Eu vou enviar Cristo ao mundo para que ele faça a expiação dos pecados do irmão João, não do irmão José. Ele vai morrer só para o irmão João. Então Cristo acaba sendo um meio para alcançar um fim. Deus quer salvar o irmão João, então Cristo ele envia a terra para que o irmão João seja salvo. Cristo é um meio para alcançar um fim. Na visão de Armínio, essa ordem dos decretos não honra a Cristo como ele deve ser honrado. Então ele vai dizer que o primeiro decreto absoluto de Deus, ele afirma isso na sua obra Declaração dos Sentimentos, o primeiro decreto absoluto de Deus concernente à salvação do homem pecador é que ele decretou designar seu Filho, Jesus Cristo, como mediador, rei, salvador, sacerdote e rei, que pode destruir o pecado por sua própria morte, pode obter por sua obediência a salvação que havia sido perdida e pode comunicá-la aos pecadores por sua própria virtude. O primeiro decreto de Deus não é criar a humanidade, como o supralapsarianismo afirma, e o segundo decreto é escolher dentro dessa humanidade os que seriam salvos e os que se perderiam. Também não é, na ordem infralapsariana, o primeiro decreto, eu fiz confusão, isso seria a ordem infralapsariana. E também não é conforme a ordem supralapsariana, primeiro escolher dentre os homens que seriam criados aqueles que serão salvos e os que se perderão, e depois criar a humanidade. Não. Para Armínio, uma visão que honre Cristo em primeiro lugar é aquela que o primeiro decreto é o decreto relacionado à pessoa e à obra de Cristo. É o decreto de Deus segundo o qual ele elegeu Jesus Cristo como o primeiro eleito, aquele que vai ser o autor da nossa salvação. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Ok. O segundo decreto, na visão de Armínio, é o decreto que ele decretou. O decreto que ele decretou ficou bem legal, né? Mas em aspecto gramatical ficou bem redundante também. Então, o segundo decreto é aquele segundo o qual ele decidiu receber em seu favor os que se arrependem e creem em Cristo, por intermédio de Cristo, por seu amor, e realizar assim a salvação destes crentes conforme a perseverança deles. Tá? Então nós temos aqui um decreto de eleição em Cristo e de eleição condicional. É o decreto de salvar os crentes. Vejam que a condição é ser crente, é ter fé. Tá? O terceiro decreto seria administrar os meios de salvação de maneira eficaz, e o quarto decreto seria salvar e condenar certas pessoas específicas com base na fé e na descrença. Então é um decreto relacionado a uma eleição condicional, uma eleição que tem como condição a fé e uma reprovação que tem como condição a descrença, a falta de fé. Tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Mesmo? Ok. Caminhando aqui para o desfecho dos 5 pontos aí, conforme Armínio concebia, a expiação para Armínio era uma expiação ampla. Cristo foi enviado à Terra para morrer por todo e qualquer pecador, todo e qualquer descendente de Adão. Não como Teodoro Beza afirmava, Calvino não afirmou isso. Para Calvino a expiação é ilimitada para todos os homens.
Agora Deus escolheu apenas um. Fica a pergunta: por que Deus teria enviado Cristo para morrer por todos os homens, se desde a eternidade Deus tinha decidido salvar apenas alguns homens? Aí Teodoro Beza vai concluir: não. Então Deus enviou Jesus para morrer só pelos homens que ele escolheu salvar. Armínio era discípulo de Beza, mas quando ele vai formular a sua doutrina da salvação, ele diz: não, Beza, nem Calvino nem você estão certos. Cristo foi enviado para morrer na cruz por todos os homens, porque Deus quer a salvação de todos os homens e não somente de alguns. Ele vai dizer no seu tratado de refutação do teólogo calvinista William Perkins, escrito em 1602, o seguinte: na realidade, porém, meu amigo Perkins, as Escrituras dizem de maneira extremamente clara e em muitas passagens que Cristo morreu por todos, pela vida do mundo, e isso pela ordem e pela graça de Deus Pai. E na mesma obra ele vai dizer mais adiante: o fato de que pela palavra mundo nessas passagens quais? João 1,29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. João 4,42, que diz que Ele é o Salvador do mundo. 2 Coríntios 5,19, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E também 1 João 2,2, que diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, como também pelos pecados do mundo inteiro. Estas eram as passagens que Armínio tinha acabado de citar. Ele diz: o fato de que pela palavra mundo, nestas passagens, deve-se entender todos os homens de maneira geral, é manifesto por essas passagens e pelo uso das Escrituras. Pois não existe, em minha opinião, nenhuma passagem em toda a Bíblia em que possa ser provado, sem nenhuma controvérsia, que a palavra mundo significa apenas os eleitos. Então, Armínio vai defender a ideia de expiação ilimitada. Nesse ponto, ele concorda com Calvino, que também cria que mundo significava toda a humanidade, e discorda do seu professor Teodoro Beza. Tá? Sobre a graça, Armínio faz uma distinção entre graça preveniente e graça subsequente, e ele vai afirmar que a graça preveniente, ela é monergista, tá? Ela é uma ação de Deus onde o indivíduo está totalmente passivo. Porque se o indivíduo está morto espiritualmente, é incapaz de crer, ele não é capaz nem de receber essa graça. Ele está fechado. Então, quando o indivíduo ouve o Evangelho, essa graça irresistivelmente arranca as amarras da sua vontade e o capacita a entender o Evangelho. E aí vem a graça subsequente, por meio da qual a salvação é oferecida, e o indivíduo, livre das amarras do pecado, é capaz então de aceitar essa graça ou rejeitá-la, tornando o seu segundo estado bem pior do que o primeiro, uma vez que, se ele rejeitar essa graça de Deus, ele naturalmente será novamente enredado pelo pecado e, às vezes, enredado de maneira fatal e final. Tá? Agora eu quero tocar no ponto mais controverso, que é a questão da perseverança dos santos em Armínio. Eu vi um sorriso ali atrás, sabe? A gente está falando do desenvolvimento da teologia de Jacó Armínio. A gente já viu que para Armínio, em um momento a graça é irresistível, o primeiro impulso da graça, a graça preveniente, mas em outro momento ela é resistível, porque ela libertou o arbítrio escravizado, capacitando o homem a aceitar ou rejeitar a graça. Tá? Ele diz, por exemplo, o seguinte, acerca do primeiro estágio da graça, antes de entrar no aspecto da perseverança. Segura o sorriso só um pouquinho que a gente já vai entrar lá. Né? Mas o primeiro aspecto da graça, essa graça preveniente, Armínio diz o seguinte, no texto dele chamado Certos Artigos que devem ser diligentemente examinados e ponderados. Ele diz:
No próprio princípio de sua conversão, o homem se comporta de uma maneira puramente passiva. Isto é, embora por um ato vital, ou seja, por sentimento, ele tenha a percepção da graça que o chama, ainda assim ele não pode fazer outra coisa exceto recebê-la e senti-la. Ele é passivo e não pode fazer outra coisa senão receber essa graça. A graça é preveniente, ela é irresistível, ela é monergista. Ela liberta o homem que ouve o Evangelho, capacitando-o então a crer em Jesus Cristo. Tá? Mas quando sente que a graça afeta ou inclina sua mente e seu coração, ele concorda livremente com ela, de modo que é capaz ao mesmo tempo de reter seu consentimento. Quando ela entra e liberta, ele é capaz de concordar com ela ou reter o seu consentimento. É o segundo aspecto da graça. Ele pode livremente rejeitar ou não, ou aceitar. Ou seja, a graça é suficiente para a salvação de todos quanto ouvem o Evangelho, mas não necessariamente todos vão aceitar o Evangelho. Ele diz em outro lugar, na mesma obra, é necessário que seja oferecida a graça suficiente, porém a falha daquele a quem tal graça é concedida faz com que o seu efeito não seja sempre obtido. Ou seja, a gente recebe a graça liberta o nosso arbítrio e nós podemos ser salvos. Mas por uma falha nossa, não de quem deu a graça, mas de quem recebeu, nesse segundo impulso da graça, o homem pode rejeitar essa graça. Por isso que ele vai dizer na sua última obra, Declaração de Sentimentos, sobre este segundo impulso da graça. Eu trato dessa questão ali na obra Igreja Reformada Sempre Sendo Reformada. É uma obra organizada pelo Vinícius Couto, renomado autor arminiano, e essa obra trata dos 5 solas reformados na visão de Armínio e de Wesley. Eu trabalho no capítulo 3, o Sola Gracia, em Armínio e Wesley. Então eu trabalho a visão arminiana da graça em não são 2 etapas, são 2 aspectos: graça preveniente, libertando o arbítrio, e graça subsequente, capacitando o homem a rejeitar ou aceitar o Evangelho. E o Wesley divide a graça em 4 aspectos, né? A graça preveniente, graça regeneradora, graça justificadora e graça santificadora. Né? E ainda há outros estudiosos que colocam a graça glorificadora, alguns outros aspectos da graça. Então, quem tiver interesse em ver como é o modus operandi de Armínio e de Wesley sobre a graça de Deus, podem adquirir o livro. Ele custa R$ 54,90. Estou trazendo aqui na promoção. Camelô vem trazendo na promoção por R$ 49,90. Quem não tiver dinheiro tem a maquininha do cartão. Então, fiquem à vontade caso queiram conhecer mais sobre esse aspecto. Na Declaração de Sentimentos, Armínio vai dizer: toda controvérsia se reduz à solução desta questão. A graça de Deus é uma certa força irresistível, ou seja, a controvérsia não se relaciona às ações ou às operações que podem ser atribuídas à graça, pois reconheço e incluo mais dessas ações ou operações do que qualquer outro homem já fez, mas se refere apenas ao modo de operação, irresistível ou não. Com relação a este tópico, creio eu, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida, já com Armínio na Declaração de Sentimentos, demonstrando que o segundo aspecto da graça, a graça subsequente, pode ser resistida e o homem assim não é salvo, não por um ato falho da graça de Deus ou por uma limitação da graça de Deus a umas poucas pessoas, mas por uma falha daqueles que receberam a graça. Tá? Bem, agora sim, né, a questão da perseverança, tema mais controverso da teologia de Armínio. E já que eu fiz a propaganda do outro livro, deixa eu fazer aqui do Jamais Perecerão também. Um texto onde eu trabalho essa questão da possibilidade de apostasia ou não, e no capítulo 2 especificamente eu trato da visão de Armínio e dos seus seguidores, os remonstrantes, sobre a possibilidade de apostasia. Então, os irmãos que quiserem conhecer mais a visão de Armínio e dos seus discípulos sobre a perda da salvação, podem adquirir o livro, que também está na promoção a R$ 35. Né? Camelô sempre traz na promoção para vocês. Né? Quando eu voltar, porque eu não vou voltar de trem, senão eu ia no trem falando, ó, na mão do camelô é mais barato. Mas, vamos lá. A gente tem que comparar 2 escritos de Armínio para entender essa questão da perseverança.
Tá? O primeiro é o Exame do Tratado de William Perkins. Ele escreveu em 1602 essa obra, mas ela só foi publicada póstumamente em 1612, depois que Armínio já tinha morrido. Agora ela foi escrita em 1602. Pastor Luiz Roldan, quanto tempo eu ainda tenho? São 10h30. Oi? Vamos correr. E a sua declaração de sentimentos, que foi escrita em 1608. Nesse tratado de William Perkins, Armínio desconstrói várias interpretações de textos usados comumente pelos calvinistas para defender a segurança eterna dos salvos. Ele busca desconstruir Mateus 16, 18, João 10, 28, 1 João 3, 9, dentre outros. Tá? Mas um ponto que não é muito falado pelos irmãos arminianos que defendem que Armínio fechou a questão em favor da perseverança dos santos, é que na obra Dissertação sobre o capítulo 7 de Romanos, o texto mais usado em defesa da possibilidade real de apostasia, Hebreus 6, Armínio cita dizendo que as pessoas mencionadas naquele texto não eram regeneradas. O próprio Armínio concorda com Calvino e com os teólogos reformados que Hebreus 6 não está tratando de crentes verdadeiramente salvos, ou seja, eles não perderam a salvação, eles de fato não eram salvos, tá? E ele fala a mesma coisa acerca dos falsos mestres de 2 Pedro 2. Então, se por um lado ele diz que os textos usados por calvinistas para defender a segurança eterna dos santos, a interpretação não está correta, ele diz também que o texto usado pelos arminianos para defender a possibilidade de apostasia é um foco, porque ali o texto não está falando de crentes que foram salvos. Ok? Resta saber se no texto, quando ele refuta William Perkins, ele está expondo a sua posição, quando ele refuta William Perkins, ou está apenas demonstrando que os argumentos do teólogo puritano, calvinista, William Perkins, são argumentos inconclusivos, falhos. Tá? Mas isso é uma questão que gera debate. Tá? Na declaração de sentimentos, último texto de Armínio, ele diz: o meu sentimento a respeito da perseverança dos santos é que as pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira e assim têm se tornado participantes de seu precioso Espírito vivificador, dispõem de poderes suficientes ou forças para lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e a sua própria carne, e para obter vitória sobre esses inimigos, mas não sem a ajuda da graça do mesmo Espírito Santo. Jesus também, pelo seu Espírito Santo, as auxilia em todas as tentações que enfrentam e lhes proporciona o pronto socorro de sua mão. Também entendo que Cristo as guarda, não as deixando cair, desde que tenham se preparado para a batalha, implorando a sua ajuda e não querendo vencer apenas por suas próprias forças. De modo que não é possível para eles, por qualquer astúcia ou poder de Satanás, serem seduzidos ou arrancados da mão de Cristo. Tá? O que Armínio está afirmando aqui não é que o crente não possa cair, mas que o crente tem poderes suficientes, dados pelo próprio Cristo e pelo Espírito Santo, para se manterem firmes, e que Satanás não tem poder de arrancar os crentes da mão de Cristo. Tá? Isso pressupõe a ideia de que talvez o indivíduo possa, por sua própria vontade, pular das mãos de Cristo, sair das mãos de Cristo. Mas olha o que ele diz em seguida, porque ele sugere que essa questão acerca da possibilidade do crente perder ou não a salvação deve ser melhor investigada e tratada por um sínodo nacional da igreja. Ele diz: mas acho útil e que será muito necessário em nossa primeira reunião sinodal, nossa primeira convenção, instituir uma investigação diligente das Escrituras, a fim de que não seja possível que alguns indivíduos, por negligência, abandonem o início da sua existência em Cristo e unam-se novamente ao presente século mal, declinando da sã doutrina que uma vez lhe foi entregue, e que percam a boa consciência, fazendo com que a graça divina seja ineficaz em suas vidas. Ele não diz que isso é uma realidade. Ele diz que esse assunto do crente voltar, retroceder e perder a salvação é um assunto que precisa ser melhor investigado no próximo sínodo de pastores. Tá? Então parece que, se por um lado ele diz que o crente tem poder para permanecer firme e que ninguém pode tirar ele da mão de Satanás, deixando em aberto a questão se o homem por si mesmo pode
pular das mãos de Cristo, por outro lado, ele vai dizer que a questão merece uma melhor investigação, tá? E por fim, ele vai fazer 3 afirmações. Ele diz: embora eu aqui de forma aberta e ingênua afirme que nunca ensinei que um verdadeiro crente pode tanto cair totalmente, distanciando-se da fé e perecer, não vou esconder que há passagens das Escrituras que pareçam usar este aspecto, e segundo meu entendimento, há respostas para elas que me foram permitido ver, que não são tão boas a ponto de aprová-las em todos os pontos. Por outro lado, certas passagens são produzidas para a doutrina contrária, ou seja, a de que o crente está eternamente seguro, que são muito dignas de consideração. Ou seja, a primeira afirmação dele é dizer que algumas passagens parecem ensinar a possibilidade de apostasia do verdadeiro crente, do verdadeiro salvo, mas ele faz questão de dizer que nunca ensinou essa doutrina. Ou seja, ele parece estar na dúvida. Tem textos que parecem dizer que o crente pode perder a salvação, mas eu mesmo nunca ensinei isso. Tá? É isso que ele diz. A segunda afirmação dele é de que as respostas oferecidas pelos crentes que creem na segurança eterna da salvação a estes textos que parecem afirmar que o crente pode perder a salvação, elas não são satisfatórias em todos os pontos. Quando ele diz que elas não são satisfatórias em todos os pontos, ele está afirmando que em alguns pontos elas satisfazem. Tá? Esse é um ponto que precisa ser considerado. E a última afirmação é que ele reconhece a força de muitas passagens bíblicas usadas em favor da segurança eterna dos salvos. Ou seja, ele não fecha a questão. Embora o Keith Stanley tenha sugerido que há um erro de tradução do holandês ou do latim, pelo menos a minha formação em letras permitiu dar uma olhada na obra em latim, e eu achei que essa tradução que ele diz não ser confiável, não vejo diferença alguma. Ele diz que o texto que diz, o texto que afirma, Armínio, dizer: embora eu aqui de forma aberta e ingênua afirme que nunca ensinei que um verdadeiro crente pode finalmente perecer, ele diz que o verbo poder não consta lá, que o mais correto seria que um verdadeiro crente caia totalmente. Eu nunca ensinei que um verdadeiro crente caia, ou seja, ele pode cair, mas na verdade ele não cai. De qualquer forma, isso não muda nada. O que Armínio estaria dizendo é que na prática não ensinou que um verdadeiro crente caia de fato, mas ele pode cair. Eu pergunto para vocês, qual é a distinção? Nenhuma. Um verdadeiro crente pode cair, mas no fundo ele nunca cai. Então, ou pelo menos eu nunca ensinei que ele chegou a cair de fato. Eu não conheço um exemplo de um crente que caiu de fato. Tanto é que alguns estudiosos como Roger Olson, e aqui no Brasil o Dr. Ivan de Oliveira, o Vinícius Couto, entendem que essa distinção entre poder e realidade é uma distinção que não vai fazer muita diferença, e parece que, como Roger Olson diz, Armínio deixou a questão em aberto. O Vinícius Couto vai dizer que ele foi confuso, e o Ivan de Oliveira vai dizer que quando ele escreveu o tratado de William Perkins, ele defendia a possibilidade da perda real de salvação, mas que no último escrito dele, a teologia madura dele, ele retrocede e deixa a questão sobre a mesa. Ele diz: olha, eu afirmei que o crente pode perder a salvação, não diz isso, mas dá a entender isso. Mas hoje eu acho mais seguro a gente fazer uma investigação melhor do assunto. Próximo sínodo da igreja, nós devemos então resolver essa questão com mais calma. Então a questão teria ficado em aberto. Tanto é que a questão ficou em aberto e que Armínio não fechou, no meu ponto de vista, que o primeiro documento dos discípulos de Armínio, os remonstrantes, também deixa a questão em aberto, o documento de 1610. A questão só é fechada finalmente em 1618, 8 anos depois, no segundo documento dos remonstrantes, chamado As Opiniões dos Remonstrantes. Ali, eles dizem que os verdadeiros crentes são capazes de cair por sua própria culpa em infames e atrozes maldades, de perseverarem e morrerem nessas maldades e assim finalmente caírem da salvação e perecerem. E nesse documento os remonstrantes eles buscam desfazer, eliminar a dicotomia entre possibilidade
e realidade, entre poder e realidade. Eles dizem: os verdadeiros crentes podem cair da verdadeira fé e podem cair em pecados que não condizem com a verdadeira e justificante fé. Isto não somente é possível acontecer, mas isso ainda acontece com frequência. Então ele está desfazendo aquela distinção de é possível cair, mas na prática não cai. Não, eles dizem: isso é possível acontecer e de fato acontece com frequência. Tá? Então nós vemos um desenvolvimento histórico aí do arminianismo, desde o calvinismo supralapsariano, passando por calvinismo infralapsariano, surgindo o pensamento de Armínio, que discorda de Calvino em alguns pontos, mas mantém semelhança com a depravação total. Me parece que Armínio em algum momento defendeu a possibilidade do crente perder a salvação, mas no seu último escrito ele deixa a questão em aberta, tanto é que seus discípulos imediatos, no primeiro documento, o de 1610, também deixaram a questão da perseverança em aberto, e essa questão só foi fechada em 1618, no documento As Opiniões dos Remonstrantes, onde eles afirmam que o crente não somente pode perder a salvação, mas que muitos crentes de fato perderam, caíram da graça e perderam a salvação, e é a linha que depois John Wesley vai defender, que aí eu acredito que é o pastor Ed Hudson que vai falar um pouco sobre o arminianismo wesleyano. Eu quero agradecer aos irmãos a paciência. Eu sei que para alguns o assunto é estimulante, porque estão ali envolvidos com teologia, e outros crentes que servem na igreja, mas não estão tão acostumados com questões, termos teológicos, às vezes seja um pouco cansativo. Então eu quero agradecer a atenção, a paciência dos irmãos, e dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês esta manhã, que Deus os abençoe, e mais uma vez agradecer ao pastor Luiz Muldan pela confiança de ceder seu público para que eu possa estar ministrando essa palestra. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por esse ensinamento com a vida do nosso irmão. Amém. Bom, já está sendo distribuído aí para vocês o númerozinho do sorteio. Daqui a pouco iremos sortear. Amém?